Convido os irmãos a se colocarem de pé, reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 19. Vou ler os últimos versos desse capítulo. A partir do verso 38 até o verso 42. João capítulo 19, do verso 38 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por estarmos na Tua presença, Senhor, te cultuando, adorando a Tua pessoa, a beleza da Tua santidade, Senhor. Não temos justiça própria, Pai, para adentrarmos a Tua presença, porque somos pecadores. Mas te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. E humildemente te pedimos que o Senhor opere no nosso meio, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça a obra no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, que aqui se faz presente, Senhor. Dá-nos a graça de receber do Senhor bênçãos sem medidas nesse momento de instrução da Tua palavra. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, me auxilie, me dê forças, supra as minhas necessidades, as minhas debilidades, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada com acuracidade, com verdade e de acordo com a intenção do Teu Espírito, quando inspirou o apóstolo João a grafar esses versos, Senhor, que tratam do enterro do nosso Senhor Jesus. Aplica, Senhor, essa porção ao nosso coração. E sejamos, Senhor, santificados por Tua palavra. Dá-nos também gratidão, Senhor, pela morte, pelo sepultamento do nosso Senhor, que nos trouxe vida, e vida em abundância, e vida eterna. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento. Tudo nós te entregamos, sabendo que Tu és o dono, Senhor, da obra, e Tu operas no coração dos seres humanos de acordo com a Tua vontade soberana. Que sejamos edificados, confortados, consolados, animados pelo Senhor, encorajados a permanecermos no caminho que o Senhor mesmo traçou para nós. Traz salvação, Senhor, esta noite, àqueles que ainda não Te conhecem. E abençoa os enfermos também da igreja, Senhor. Precisam muito da Tua graça. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Irmãos e irmãs podem sentar.
Há um texto, irmãos, em Eclesiastes, no capítulo 7, que nos ensina acerca da verdadeira sabedoria. Quarta-feira que vem nós iniciaremos a leitura do livro de Lamentações do profeta Jeremias e estaremos concluindo a leitura dos livros poéticos e livros sapienciais. Já lemos Eclesiastes e no capítulo 7 nós lemos a palavra do Senhor, que inspirou Salomão a grafar as seguintes palavras. Eclesiastes 7, de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Nisso consiste a sabedoria vinda da parte de Deus. Aqui Salomão faz referência à realidade do dia de luto, de tristeza e de morte. E ele diz que os insensatos buscam apenas a alegria, apenas aquilo que satisfaz o coração deles, enquanto o sábio, e o sábio, os irmãos devem lembrar, na literatura sapiencial, o sábio é aquele que teme ao Senhor, é aquele que observa os seus mandamentos, é aquele que tem o seu coração contristado, quebrantado por Deus. Esse é sábio. E aqui ele diz que o sábio, em contraste com o ímpio, com aquele que, como insensato, o sábio busca refletir no dia da morte, na tristeza e no luto. Como o texto diz, porque ali há sinceridade, ali há verdade. Diferente do momento de alegria, de euforia, onde a carne acaba se sobrepondo, em detrimento a o que é espiritual. E tendo isso em vista, irmãos, nós vamos atentar para o texto e vamos considerar, com a graça de Deus, agora em João, no capítulo 20, versos 38 a 42, que acabei de ler, e que tratam do enterro de Jesus Cristo, o dia da morte do nosso Senhor, e o momento em que ele foi sepultado. E esse é o tema do sermão, como a nossa versão já traz, o sepultamento de Jesus, ou o enterro do Senhor Jesus Cristo. Aqui João nos mostra o corpo de Cristo sendo tirado da cruz, no verso 38. No verso 39 e no verso 40, nós encontramos o corpo de Jesus, irmãos, sendo preparado para o enterro. Então, ele é tirado da cruz, ele é preparado para o enterro. E, finalmente, nos versos 41 e 42, nós temos o corpo de Cristo sendo enterrado. E é interessante notar desde já a ação que Deus opera, a realidade que Deus opera no coração de dois homens que aparecem aqui em consequência da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto traz dois homens. O primeiro, José de Arimateia, de quem nós não ouvimos falar nas Escrituras, ele apenas aparece aqui. Os 4 evangelistas narram essa situação. E depois Nicodemos, que é conhecido nosso, porque já havia conversado com o Senhor Jesus no capítulo 3. E eles aqui têm a sua vida, em um certo sentido, até transformada e têm a sua vida fortalecida pelo Senhor Deus. Mas vamos olhar para o corpo de Cristo tirado na cruz e como José de Arimateia é apresentado, eu mencionei no versículo 38. Nós lemos que depois disto, depois de Cristo ter falecido e o seu corpo não ter sido
ou os seus ossos, melhor, não terem sido quebrados, mas o seu corpo ter sido dilacerado, porque nós vimos no domingo passado, no texto que o Evito Sérgio leu há pouco, o fato de que os soldados furaram a Cristo, eles passaram do seu lado com uma lança. E depois disso, diz o apóstolo João, que é testemunho ocular, nos diz que José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. José de Arimateia, irmãos, como eu disse, não é conhecido. Ele não apareceu em nenhum texto anteriormente e nem aparecerá depois. E João só nos apresenta José de Arimateia. Mas os textos paralelos nos mostram, por exemplo, Mateus, capítulo 27, que é o texto paralelo, nos diz que José de Arimateia era rico. É um homem rico, um homem de posses. Em Marcos, capítulo 15, o texto paralelo, Marcos nos diz que José de Arimateia era um ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Então ele fazia parte daquela cúpula judaica. Ele era membro da liderança judaica, a qual tem sido exposta por João como uma cúpula maligna, como uma cúpula hipócrita, como um grupo de homens ímpios. Mas há dentro desse grupo José de Arimateia, assim como Nicodemos, crente, José de Arimateia, como diz Marcos, um ilustre membro do Sinédrio, um homem muito importante dentro do Sinédrio, mas que, diferente dos outros líderes judaicos que negavam a Cristo, que se sentiam incomodados com a pregação verdadeira de Cristo, Marcos nos diz que este homem, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, esperava o reino de Deus. E em Lucas, nós lemos ainda sobre José de Arimateia que ele era um homem bom e justo, e que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. Esse é José de Arimateia, irmãos. Então nós temos aqui um homem crente. Ele vai até Pilatos. João não nos apresenta José de Arimateia com todas as qualidades que os demais evangelistas nos apresentam. E ele nos traz uma informação que, a mim, irmãos, provoca até um desconforto com José de Arimateia, porque nós lemos aqui que ele ia secretamente, ele foi secretamente até Pilatos. Ele foi escondido, porque ele tinha medo dos judeus. E ele vai ali pedir o corpo de Jesus, a Pilatos, para que ele tire o corpo de Jesus da cruz. Eu digo me incomoda porque, apesar de saber que há diferenças entre crente e crente, mas me incomoda o fato de alguém seguir a Cristo de modo oculto. Isso não é, de forma geral, uma qualidade para um cristão. É o que comumente até brincamos usando o termo de 007. Não é um crente que se esconde de ser crente. Mas devemos entender bem o contexto aqui. Como disse, me incomoda, mas se nós entendermos o contexto é de perseguição, o contexto é de humilhação ao extremo. E o fato é que, por essa razão, por medo dos judeus, então José de Arimateia se oculta. E não apenas ele se esconde, mas João mesmo, os evangelistas mesmo esconderam José de Arimateia. Se nós atentarmos para a própria narrativa dos evangelhos, José de Arimateia não recebe um destaque. Ele é oculto pelo próprio Espírito Santo nesse sentido. Mas o fato aqui, irmãos, é que José de Arimateia recebe graça da parte de Deus. E esse sepultamento, essa morte de Cristo, o sepultamento do corpo do nosso Senhor Jesus, a morte de Cristo, e ele ter sido pendurado no madeiro, pregado ali no madeiro, em um certo sentido, se nós analisarmos o texto, isso traz uma força para José de Arimateia, que mesmo com medo dos judeus, ele vai até Pilatos, o governador, que estava ali em conchavo com os judeus, irmãos lembram bem, que também, por causa da sua falta de firmeza, acabou condenando o Senhor Jesus Cristo. José de Arimateia vai até Pilatos e pede para tirar o corpo de Cristo da cruz, porque, irmãos, esse é o momento. Tudo está consumado, nós já vimos. O Senhor Jesus já cumpriu o seu propósito. Ele já levou sobre si toda a maldição.
e ele foi exposto à cruz, como nós vimos no domingo passado. O natural seria que ele continuasse exposto durante muitos dias, até que seu corpo chegasse a ficar podre, a ponto de animais virem e se alimentarem daquele defunto, daquele corpo morto. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que o corpo tão importante do nosso Senhor Jesus Cristo seja guardado, seja protegido. E aprove a Deus escolher esse homem, José de Arimateia, que não parece ser um super crente, como nenhum de nós é. Um homem que tem medo dos judeus, mas ele recebe de Deus a honra de pegar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, um corpo morto. E como eu disse, percebam que há judeus crentes em Jesus. Embora João faz isso de forma muito especial. Embora João tenha exposto a incredulidade dos judeus, a incredulidade do povo da aliança na antiga dispensação, um povo que Deus havia escolhido para ser luz para as nações, para, usando uma linguagem do Novo Testamento, para anunciar as virtudes, não é, daquele que havia chamado aquele povo das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses homens aqui, a cúpula e os judeus, eles são expostos, como eu dizia, pelo apóstolo João, como não crentes. O próprio Cristo, no capítulo 8, chamou os judeus que se opunham a ele de filhos do diabo, né, de hipócritas, de homens que não eram filhos verdadeiros de Abraão. Mas aqui nós temos mais um judeu, né, que crê em Cristo Jesus. Dentre inclusive, o Sinédrio, como diz aqui. Judeus creram em Cristo, irmãos. E aqui nós temos uma lição já para nós. Como eu disse, me incomoda o fato, mas a verdade, como estive conversando com os irmãos que serão recebidos como novos membros, no sábado retrasado, na nossa última aula, sobre fé e sobre arrependimento, eu disse aos irmãos ali, encorajando e dizendo, afirmando que a fé, embora ela seja única, né, em Cristo, como verdadeiro Salvador, como aquele que foi profetizado nas páginas do Antigo Testamento, iria pagar o nosso pecado, a nossa dívida, ia levar sobre si a maldição da nossa condenação. Embora a fé seja única, ela varia de pessoa para pessoa. Existem várias categorias de crentes, se assim podemos dizer. Eu me refiro ao fato de que, na nossa caminhada cristã, na nossa trajetória de peregrinação, uma vez tendo sido alcançados pelo Senhor, tendo sido objetos da sua graça, alguns crentes correm na fé. Alguns crentes são fortes na fé nesse sentido. Eles correm bem. E vão, como o The Flash, por exemplo. Outros vão andando, vão caminhando, por alguma outra razão. Podemos dizer ainda que, dentre os cristãos, no que diz respeito à fé, alguns vão até se arrastando. Por causa de pecados, por causa de lutas que advêm na vida, por causa de pressões. O fato é que cada crente responde de forma diferente. A fé é a mesma. Todos cremos em Cristo. Mas alguns, por uma ou outra razão, acabam ficando um pouco para trás, se podemos imaginar aqui uma corrida, não para disputar o primeiro lugar, mas uma caminhada, uma corrida, uma trajetória de fé, uma trajetória de vida cristã. Alguns estão lá na frente, correndo e correndo bem e forte, aí bem preparados, outros vêm um pouco atrás, outros vêm atrás, muito atrás ainda. E essa aqui é a dura realidade da vida do crente. E José de Arimateia parece ser um desses que não tem tanta fé. E o que é importante, nós percebemos aqui também, é que nós não precisamos comparar a nossa fé com a fé que um outro irmão ou uma outra irmã tem. Porque nós vamos sofrer com isso. Eu costumo dizer que se nós nos compararmos com outras pessoas, nós vamos correr em um ou em outro erro. Quando eu me comparo com alguém, ou eu vou cair no erro do orgulho, porque eu vou chegar à conclusão de que o irmão e a irmã, coitados, são fracos na fé e eu que sou forte, ou eu vou cair no outro pecado que é o desânimo, de ver um irmão que é muito mais forte do que eu na fé, e eu estou para trás. E aí eu vou acabar desanimando, eu vou acabar deprimindo. E eu posso até esmorecer na fé,
Porque eu estou querendo me comparar com alguém que é muito maior do que eu na fé, que é muito mais gigante do que eu na fé. Mas, irmãos, nem todos precisam ser gigantes. Nem todos precisam ser robustos. O importante é que nós tenhamos a nossa fé fortalecida. E ainda, para concluir esse pensamento aqui, essa linha de pensamento, eu digo aos irmãos que a nossa caminhada e a nossa trajetória e a nossa força nesse sentido que eu estou mencionando aqui de trajetória cristã, está diretamente ligado com os meios de graça que nós usamos. Estou fugindo um pouco do texto, mas eu vou já voltar. Tem um pouco a ver com os meios de graça que nós usamos e como nós lançamos mão desse meio de graça. Então, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós lermos a Bíblia, quanto mais nós participarmos da comunhão dos santos, quanto mais nós nos dedicarmos a Deus, de modo particular, de modo familiar, muito mais o Senhor vai nos alimentar e vai nos conduzir a uma trajetória de vida, uma trajetória de fé. E José de Arimateia, voltando ao texto, irmãos, ele parece ser um daqueles pequeninos. Mas vejam que o texto nos apresenta José de Arimateia como um crente, embora não um Pedro, embora não João, embora não como Mateus, mas o José de Arimateia, que tem um coração que também é visto por Deus, porque Deus sonda o coração. Deus conhece o íntimo do homem. Deus vê, irmãos, o nosso interior. E como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, e esse é o selo, Timóteo, que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Embora José de Arimateia não seja apresentado em João, Deus estava conduzindo a vida de José de Arimateia. Estava com ele. Estava sondando o íntimo do coração de José de Arimateia. E agora o Senhor dá a José de Arimateia essa graça de pegar o corpo morto do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um outro personagem aqui, no momento em que José de Arimateia, juntamente com esse outro personagem que aparece aqui, não é inédito, que já o conhecemos, mas eles vão para preparar o corpo de Cristo. Nós temos aqui, irmão, no verso 39 e 40, no verso 39 aparece, ou João nos traz aqui, o outro discípulo de Jesus, que é Nicodemos. Ele também tinha receio dos judeus. Nos lembra no capítulo 3, que ele vai à noite, ele vai escondido, também com medo dos judeus, também era fariseu, também fazia parte da liderança. E Nicodemos, no capítulo 3, tinha ido até Cristo à noite para fazer umas perguntas para Cristo. Irmãos, lembram da resposta que Jesus deu a ele. E ele não apenas tinha ido até Cristo no capítulo 3, mas no capítulo 7, ele tinha defendido Jesus em uma das reuniões do Sinédrio, onde ele estava presente, e ele se opôs também à decisão daquele Sinédrio. Né? Tentou até, no capítulo 7, buscar subsídios na própria lei para mostrar que o que o Sinédrio ia fazer, o que a cúpula ia fazer com Cristo, seria algo inconstitucional, por assim dizer. Iria contra a lei e contra a Constituição que eles queriam usar para prender a Cristo. Nicodemos também é um crente aqui. E João nos mostra agora que no momento do sepultamento de Cristo, Nicodemos, que também era rico, irmão, ele leva consigo, e aqui eu já faço a conversão, né, porque a nossa versão traz a Libra, mas ele traz mais ou menos como 35 quilos de óleos cheirosos, óleos aromáticos, né, ou de um óleo composto de mirra e aloés. Mirra e aloés são substâncias de plantas aromáticas que eram feitas em pó. Então o óleo era composto por essas substâncias, né, cheirosas, e Nicodemos, e era caro, esse óleo era muito caro, por isso apenas Nicodemos, um homem rico, assim como José de Arimateia, dono do sepulcro, dono do túmulo aqui. No caso, Nicodemos, rico, traz então esse óleo. E o objetivo do óleo, irmãos, é retardar a decomposição do corpo do defunto. Que essa decomposição fosse mais lenta. Né? E sim, irmãos, o objetivo também de Nicodemos levar um óleo cheiroso é para amenizar o cheiro, né, do corpo de um defunto.
Um cheiro que mostra e revela essa realidade triste de um defunto, que é um corpo com mau cheiro. Sim, irmãos, Jesus sofre todas as maldições por nós. Ele sofre a condenação. Ele está morto. E provavelmente Nicodemos tenha pegado o óleo e colocado sobre o corpo de Cristo entre as ataduras que aparecem aqui traduzido como lençóis. Havia panos e havia ataduras que eram de acordo com o costume judeu, né, enfaixado no corpo do defunto, e ele põe o óleo, então, provavelmente dentre as ataduras que tinham sido colocadas no corpo de Cristo. O corpo morto de Jesus cheirava mal. Os nossos pecados estavam colocados nele. É por isso que ele cheira mal. Ele está morto e ele será enterrado. Ele será sepultado. Ele deverá ir para baixo da terra por causa dos nossos pecados. E esses dois homens, então, recebem a honra de Deus, não é, de preparar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que, mesmo morto, Jesus merece honra. E o interessante, quando eu estava meditando, estudando durante a semana, os irmãos sabem que, num contexto de enterro, principalmente num contexto judaico, os enterros tinham grandes acompanhamentos. Né? O corpo do defunto era conduzido e muitas pessoas seguiam aquele corpo. Isso nós encontramos até mesmo na morte de Lázaro, por exemplo, onde mulheres iam ali chorar por Lázaro. E aqui nós não temos ninguém com Jesus. Pelo menos os evangelhos não nos narram. Jesus, de fato, morre, irmãos, da forma mais ridícula. E como um homem vil, como um homem desprezível, totalmente desprezível. Além de tudo que nós conhecemos, exposto na cruz do Calvário, diante de dois malfeitores, junto com dois malfeitores, sendo o destaque dos malfeitores, por isso ele estava no meio, como nós já estudamos. Além de toda a vergonha que ele leva com a sua morte, o seu sepultamento ou seu enterro, né? Imaginemos o enterro, é um enterro mesmo que está tendo aqui. E no seu enterro não tem ninguém. Mateus nos diz que havia Maria, Madalena e outra Maria. Um outro evangelista nos diz que a outra Maria era a mãe de José de Arimateia. Eles estavam ali acompanhando e vendo o que estava ocorrendo no momento do seu sepultamento, no momento em que eles conduzem o corpo do Cristo até o túmulo. Então não tem, irmãos, não tem grande coisa no enterro de Jesus. Pelo simples fato de que ele é maldito. Ele é maldito. Deuteronômio dizia, todo aquele que for pendurado no madeiro, ele será considerado maldito. E Cristo morre como um maldito. Cristo morre como de fato um condenado por Deus. Um abandonado por Deus. E nós sabemos que ele foi abandonado. Outro evangelista narra as últimas palavras de Jesus na cruz. No momento em que ele pergunta a Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Ele é desamparado por Deus. Ele é abandonado por Deus. E o corpo de Jesus é levado, então, vemos aqui no verso 41 e 42, por esses homens até um jardim que ficava ali perto. Ali havia um túmulo novinho em folha, não é? Diz o texto aqui, verso 41, no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ele é levado aquele sepulcro, aquele túmulo, ele dizia novinho, em folha, intacto. Ninguém tinha sido colocado ali por várias razões. Uma delas é para que depois não houvesse alguma calúnia, alguma mentira, dizendo que acerca da ressurreição, dizendo que não era ele que tinha saído daquele túmulo. Imagine se vários mortos estivessem ali, né, enterrados, como comumente ocorre num túmulo. Né, morre um, depois morre outro parente, é colocado ali, e aí um ressuscita. Os apóstolos a Jesus dizem, olha, não foi ele que ressuscitou, foram outros mortos, mas não tinha sido ninguém ainda colocado naquele túmulo.
Então, quando ele ressuscitar, no capítulo seguinte, que nós vamos considerar no próximo domingo, se Deus permitir, quando ele ressuscitar será um fato, porque ninguém havia sido colocado ali, naquele túmulo. Mas não apenas isso, não é, irmãos? Porque o fato de Cristo ter sido colocado num túmulo onde ninguém havia sido colocado antes, é cumprimento da profecia do Antigo Testamento também. E ainda nós vemos que um outro aspecto ainda de que Jesus deveria sim ter sido sepultado como um maldito, mas mesmo assim, sendo maldito, ele ainda receberia a honra, porque ele é Deus verdadeiro, porque ele é o Salvador, como eu disse. Ele recebe honra da parte de José de Arimateia e de Nicodemos, porque os dois preparam o corpo, dão um tratamento a um corpo digno. Não como os pagãos que pensam que não tem valor nenhum o corpo, e que por isso deixam aí o corpo, como era o costume aqui de deixar um corpo exposto na cruz, eu já mencionei, mas eles dão um tratamento honroso, mesmo Jesus estando morto, porque Deus está honrando o seu Filho. Em Isaías, no capítulo 53, me interessa o verso 9, mas eu vou ler desde o verso 4, que diz, profetizando acerca do Cristo, acerca do seu sofrimento, da sua humilhação. Isaías, no capítulo 53, verso 4, diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, isto é, pelos golpes que ele levou, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. A figura aqui é de um cordeiro. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 8. O juiz opressor foi arrebatado. De sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Isaías vê aqui toda a trama. Ele vê o que iria ocorrer. Toda a trama do Sinédrio, junto com o governo romano, para humilhar o Cristo, para designar a ele uma sepultura com os perversos. Mas, diz Isaías, com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Os irmãos lembram, né, e conhecem bem o contexto do Antigo Testamento. Sobretudo no Antigo Testamento, a riqueza ela é uma prova da bênção de Deus. Esse contexto infantil da igreja veterotestamentária. Nesse momento de compreensão concreta. Né? Então Deus deu abundância ao povo de Israel, prometeu prosperidade material. E isso é forte dentro do judaísmo até hoje. E por isso, diz, embora eles tenham designado uma sepultura para os perversos, e de fato acabou sendo uma morte dentre os perversos, como um maldito, como eu já disse, mas embora eles tivessem designado tal coisa, Deus já havia preparado um túmulo de rico para ele, porque o túmulo era propriedade de José de Arimateia. E Deus então cumpre o seu propósito, fazendo com que o Cristo seja honrado. E eu dizia, ele é colocado num túmulo onde ninguém havia sido sepultado ainda, da mesma forma como ele nasceu de uma mulher que nunca tinha sido tocada por nenhum homem. Assim como o Cristo nasce de uma mulher virgem, é uma mulher intacta, assim ele é sepultado num túmulo virgem, num túmulo intacto. Ninguém havia sido sepultado ali. Isso mostra a grandeza do Senhor Jesus, a divindade dele, que ele se fez maldito, ele se fez condenado para salvar o seu povo, para salvar aqueles que Deus ama,
para salvar aqueles que, como filhos genuínos de Abraão, creem no Deus de Abraão e confessam a Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mateus nos informa, irmãos, ainda, e aí nós concluímos aqui para irmos às lições. Mateus nos dá uma informação de que uma grande pedra foi colocada ali no sepulcro, no túmulo de Jesus. O túmulo era dentro de uma rocha, né? Era cavado mesmo. E Jesus, então, foi colocado ali, e depois Mateus nos diz que uma grande pedra foi colocada, por isso que no capítulo seguinte aqui, nós lemos, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. É a pedra a qual Mateus faz referência. Uma pedra pesada, uma pedra grande, foi colocada ali, e Cristo então foi enterrado. Não necessariamente como nós enterramos, cavamos o buraco, colocamos e fechamos, mas ele foi colocado naquele sepulcro, ele foi sepultado ali, ele foi jogado na terra, e foi fechado então foi colocada então uma grande pedra, irmãos, para que Cristo ficasse naquele local. E exercitemos, irmãos, os nossos olhos da fé aqui. O nosso Senhor Jesus, autor da vida, grande Deus, é colocado num túmulo gelado e frio. Deus Todo-Poderoso, grandioso, excelso, Rei, Santo, perfeito, justo em todos os seus caminhos, é colocado num túmulo frio, num túmulo gelado, num túmulo onde provavelmente tinha barata ou osga ou coisa parecida. E além disso, ele recebe lençóis, ele recebe roupas, ele recebe uma mortuária. Ele recebe uma roupa fúnebre. Por que isso, irmão? Para que nós, quando Cristo retornar, porque nós veremos a sua ressurreição no domingo que vem, e quando ele retornar, agora não mais num corpo humilhado, mas com toda a glória, para que nós não experimentemos essa tristeza espiritual, a condenação, mas para que nós, ao invés de experimentarmos uma veste fúnebre, apesar de que vamos experimentar, pelo menos aqueles que não estiverem vivos na volta de Cristo. Mas para que nós não experimentemos essa realidade horrível da morte. Mas que quando Cristo retornar na sua segunda vinda, em glória, que nós vistamos o que Apocalipse apresenta como vestes brancas, como vestes resplandecentes, como vestes que têm as marcas do sangue de Cristo. São as vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro, para que nós experimentemos então vida eterna, vida em abundância, vida verdadeira com o nosso Deus, irmãos. Para que não morremos para sempre com o Senhor. Porque a morte, ela está decretada. A morte é a consequência do pecado dos nossos primeiros pais. A morte física está decretada a nós. E Cristo morreu fisicamente aqui. O corpo dele está morto, o corpo dele não tem vida nenhuma. Mas ele irá ressuscitar. A tendência para eu passar para o capítulo seguinte era grande. Eu falei, deixa eu me deter aqui, e domingo que vem, se Deus permitir, nós olharemos para a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E deixa eu terminar, irmãos, com 3 aplicações, olhando para esses versículos. Primeira lição é que Jesus conhece aqueles que são seus. José de Arimateia, Nicodemos, eu disse durante o sermão, eles não foram colocados dentre os 12 apóstolos. Dentre aqueles que estavam ali escolhidos pelo Senhor para aprender naquele curso intensivo de 3 anos, não é? Sobre todo o plano de Deus, sobre a revelação de Deus na pessoa de Cristo. Eles não eram esses homens. Eles eram da cúpula judaica.
Eles eram homens nobres dentro de Jerusalém. E eles eram até líderes religiosos. Mas eram crentes. Talvez um pouco fracos se compararmos, que não é bom comparar, como eu disse, com outros, mas homens crentes. Cujo coração ou cujos corações eram vistos por Deus. E essa é uma lição importante para nós, que Jesus conhece aqueles que são seus. E olhando para essa realidade, ou tendo essa realidade em mente, quero encorajar os irmãos a serem firmes e constantes na obra do Senhor. Independentemente dos seus escorregões, independentemente das suas tristezas, independentemente da sua falta de fé, muitas vezes, como os próprios apóstolos tinham. Quantas vezes Jesus os repreendia, dizendo: vocês são homens que têm pouca fé. Vocês não creem. Se vocês tivessem pelo menos a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam dizer: olha, monte, arreda para ali, o monte ia. Então, irmãos, fiquem firmes. Deus tem planos para o seu povo. Vejam que esses homens receberam de Deus, e aqui nesse sentido mesmo, Deus honra esses homens. Deus dá honra a esses homens de cuidarem do corpo do Salvador. Então sejam firmes. Há coisas que acontecem na nossa vida com vistas ao fortalecimento da nossa fé. Parece que a morte de Jesus e o ter cravado Cristo na cruz foi um impulso para que José de Arimateia e Nicodemos então pudessem dizer: olha, nós cremos nisso. E foram até o governador. No caso de José de Arimateia, foi até o governador, Nicodemos fez o que fez. Então vejam que a morte, pelo menos é o que os evangelistas trazem, né, na sua narrativa, eles vão nos conduzindo, e no momento que é triste e que é de condenação para o Cristo, aparecem dois crentes ali, que estavam dentre os ímpios, como já mencionamos, como a liderança judaica. Então, há fatos na vida que ocorrem para o nosso fortalecimento, para que então venhamos a professar a nossa fé e servir a Deus com a nossa, com os nossos dons e talentos. Né? No caso, eles eram ricos. Um deu o túmulo e o outro levou o óleo caríssimo, para então honrar o corpo de Cristo. José de Arimateia e Nicodemos foram fortalecidos, irmãos, pelo Senhor. Segunda lição, olhando para a atitude desses homens no momento do sepultamento de Cristo, eu quero encorajar os irmãos a amarem a Cristo. Amem a Cristo, mesmo que Cristo seja menosprezado por muitos. Porque a ótica da honra a Cristo é uma ótica totalmente cristã. É só o crente genuíno que tem a lente da revelação de Deus. E quando nós olhamos e vemos a narrativa do sepultamento de Jesus, humilhado, como eu mencionei, mesmo assim nós vemos a glória. Mas é só nós que vemos a glória. Porque o resto dos homens continua vendo o Cristo como um perdedor, como alguém que não tem poder. Ele ainda continua sendo objeto de chacota, o rei dos judeus. Esse era o rei dos judeus, que foi sepultado, que morreu, que não fez nada. Tudo que dizia que ia fazer, não fez. Mas esses homens amam o Cristo mesmo sendo menosprezado, mesmo sendo humilhado. Jesus morreu, mas mesmo assim continuou sendo honrado por Deus. Honremos o Cristo. Não mais o Cristo morto, aqui na narrativa sim, mas agora o Cristo vivo, porque Ele está vivo, Ele está no nosso meio, Ele está aqui, nesse momento. Ele disse, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Cristo está vivo, está presente no nosso meio, vive no coração do crente. Porém, para o mundo, para os ímpios, para aqueles que não conhecem a revelação de Deus, onde está Cristo? Para eles, Cristo continua sendo apenas uma história, uma lenda. Mas mesmo assim, irmãos, nós temos o dever de honrar o Cristo, de proclamar o Cristo, de amar o Cristo. E a terceira lição,
sem dúvida, mais importante para nós é que Jesus sofreu, irmãos, a maldição completa de Deus. A maldição de Jesus prova a justiça de Deus. O fato de Cristo ter encarnado, ter nascido de uma mulher, virgem é verdade, mas não santíssima, de uma mulher pecadora, de ele ter convivido com seus irmãos incrédulos, porque os irmãos vão crer só depois da ressurreição. Jesus Cristo se deparou com todo tipo de miséria. Ele teve que ser exposto à malignidade do sinédrio. Ele viu homens e mulheres que eram incrédulos. Ele foi humilhado, como nós vimos aqui, morto. Ele foi humilhado. Tudo que nós já consideramos aqui, cuspiram no seu rosto, bateram na sua cabeça, colocaram uma coroa de espinho, dilaceraram as suas costas, o deixaram despido. Vai a uma cruz, junto com homens malfeitores. Tem um enterro indigno, porque ninguém segue esse enterro. Será que ele não tinha um grupo? Imagine se nós... Vamos pensar na nossa sociedade aqui. Uma das primeiras experiências, ainda quando bem jovem, na Assembleia, tive a oportunidade de dar uma palavra no enterro de um malfeitor da nossa sociedade, de um homem, de um ladrão que havia sido morto. Tinha sido criado na igreja, mas estava no mundo do crime. E a polícia acabou matando aquele bandido e a sua mãe era crente. E mesmo no enterro de um homem malfeitor, tinha muita gente naquele enterro. Mas não é o que está com Jesus aqui. Não é o que acontece com Jesus aqui. Não tem ninguém. Ele é sepultado, o enterro dele não é um enterro honroso. Por quê? Eu dizia, a lição é essa, que Jesus sofreu a maldição completa de Deus, irmãos. E o seu túmulo aqui encerra o castigo sobre a humanidade. Está encerrado. Nós temos aqui, irmãos, os nossos pecados perdoados. Nós temos aqui a maldição que deveria ser colocada sobre nós, aniquilada. Porque era necessário que alguém morresse e pagasse o pecado de Adão. Por isso Jesus disse no capítulo 12, no verso 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A morte de Cristo e o seu sepultamento, o encerramento da maldição, é que nos trouxe vida. Na nossa leitura em casa, com os meninos, nós estamos vendo as parábolas de Jesus e Mateus, onde Jesus conta o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é colocado, depois cresce, floresce, onde as aves vêm e aninham, fazem ninho sobre ela. O reino de Deus é semelhante, diz Jesus, a uma dona de casa que pega o fermento, bate na massa, faz um bolo ou um pastel ou coisa parecida e tufa e cresce. Irmãos, Jesus tinha que, é a semente que tem que ser morta, tem que ser colocada na terra, tem que ser enterrada, aquela semente tem que morrer para que então dê muito fruto. E essa é a razão de nós estarmos aqui. Essa é a razão de nós vermos a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. É a época, então, da colheita. É a época da vida que Deus tem dado a nós. E isso por causa da morte do Senhor Jesus, por causa da maldição que ele sofreu. Então nós não somos mais considerados, aqueles que creem em Cristo, não são mais considerados por Deus como malditos, como dignos de condenação. A consequência que nós sofremos na vida é em decorrência do pecado dos nossos primeiros pais. Em decorrência dos nossos próprios pecados, até muitas vezes. E nós vamos sofrer. Devemos sofrer. Mas a condenação de um afastamento total de Deus, de um abandono da parte de Deus, não existe para nós. Porque Cristo experimentou tudo isso. E que então adoremos o nosso Deus e louvemos ao Senhor Deus. Eu quero, irmãos, que os irmãos reflitem um pouco sobre
esse grande sacrifício de Cristo. Seu sofrimento, a sua humilhação, a sua morte e o sepultamento. Quero pedir que os irmãos, um minutinho, fiquem em silêncio, feche seus olhos, pense um pouco no sofrimento de Cristo, na sua entrega total, no seu sepultamento, e pense no que você tem feito para Cristo. O que é que você tem feito para Cristo? O que você tem dado a Deus como gratidão a Ele, pelo grande preço que Ele pagou. Então, fique em silêncio, um minutinho, vou ficar, depois vou orar, depois nós vamos cantar. O presbítero Zênio vai escolher um. Pense um pouco, irmãos, no sacrifício de Cristo e na sua vida. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pela morte e pelo sepultamento do nosso Senhor. Nós, Senhor, deveríamos ser condenados como filhos de Adão, pelo grande pecado que Adão cometeu em desobedecer ao Deus justo. E também, Senhor, seríamos dignos da tua completa maldição por causa dos nossos pecados também, Senhor. Porque como filhos de Adão também desobedecemos a tua palavra, desonramos o Senhor, mas aprove a ti, Senhor, planejar, desde antes da fundação do mundo, a salvação grandiosa de um povo. E tu, Senhor, foste quem alcançou os teus eleitos. E hoje nós estamos aqui, Senhor, considerando a tua palavra, meditando na tua palavra, ouvindo, Senhor, as verdades espirituais, as verdades que o Senhor quis revelar apenas aos pequeninos, Senhor. Apenas aqueles que se veem como enfermos, como indigentes, como pecadores que precisam de salvação, que precisam de médicos, que precisam de alguém que possa suprir as suas necessidades. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, o teu Filho unigênito, santo, perfeito, que veio a este mundo e morreu na cruz e foi sepultado num túmulo frio por causa de nós. Obrigado, Senhor, por tamanha salvação que temos. Obrigado pela redenção que temos na pessoa de Cristo. Que nos ajuda, Senhor, a vivermos para a glória do teu nome. A vivenciarmos a vida em abundância, Senhor. A vida verdadeira em Cristo Jesus. A vida que o Senhor já tem nos outorgado a partir do momento em que passamos a crer no Senhor, a crer no teu plano. Obrigado, Senhor, por tamanha dádiva. Se conosco, em nome de Jesus, nós choramos. Amém. Vamos ficar de pé, onde eu peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino ou um cântico. Vamos exaltar o nosso Deus, depois orar, petrar a bênção apostólica, e aí encerraremos o culto. Inário número 260.